O que eu tenho a dizer é de uma natureza um bocadinho diferente daquilo que tem sido dito, porque mais do que propriamente referir questões de natureza factual ou histórica, vou tentar aproximar algumas questões do fundo conceptual, tentando compreendê-las na relação que existe entre o conceito e a sua circunstância, porque, em certo sentido, o tema do que seja a liberdade e do que seja a democracia são, pela sua própria natureza, exatamente questões desse foro. Vou, enfim, referir muito sumariamente 10 tópicos que me parecem significativos para se compreender isto mesmo. Mas, antes disso, recordar que se há um tema que é muito interessante exatamente quando a Seara começou e ao longo da história do século XX, mas fundamentalmente nesse momento inicial, é o tópico da própria ideia de democracia. Quer dizer, o que seja a democracia, não é? E o que seja, em certo sentido, também a liberdade nesse aspecto. Porque, obviamente, o que é a democracia para os ceareiros não é a mesma coisa do que seja a democracia para os homens da Águia e da Renascença Portuguesa, ou que seja a democracia para os libertários, ou que seja a democracia para os marxistas, ou que possa ser, inclusivamente, uma espécie de antidemocracia, antiliberal, etc., com todos aqueles adjetivos da ordem nova dos integralistas. Mas também do que seja a democracia orgânica do Estado Novo. Por conseguinte, há aqui um conjunto muito variado de debate, se quiséssemos, em que a palavra democracia aparece inscrita, mas corresponde a realidades globalmente muito distintas. E, em certo sentido, tomarmos o conceito de democracia como um conceito adquirido, obviamente, é sempre qualquer coisa de bastante ingênuo, digamos assim, porque tudo na democracia, se quiséssemos utilizar a linguagem do António Sérgio, é problemática. E, por conseguinte, antes de mais nada, a democracia não é um conjunto de conclusões, é uma problemática viva que, naturalmente, subsiste e recria um conjunto, um legado grande do próprio pensamento político e da reflexão política, mas todos os dias, de alguma forma, se formula e se reformula necessariamente em função das circunstâncias. Aliás, nós passamos dias em que exatamente isto é mais visível é completamente visível, com dados novos e com realidades novas, nomeadamente tudo aquilo que se relaciona com algo que aparentemente é invisível, mas que é poderosíssimo, que é esta circunstância de termos passado a viver numa sociedade vigiada através dos algoritmos da internet que todos os dias usamos e consultamos e que permitem a muitas entidades reunir muito mais informação sobre nós, os nossos hábitos, os nossos costumes, o nosso dia-a-dia, do que alguma vez foi reunida, e permitem também, por essa via, manipularmos cada vez que abrimos o Google, quando vemos aqueles anúncios, aquilo ou aquilo outro, estamos permanentemente a ser vigiados e a ser manipulados. A democracia, por conseguinte, é um processo, e se calhar isto até é mais perigoso e mais complexo, e pode ter consequências mais tenebrosas do que muitas vezes aquilo que se aponta como sendo as expressões de um certo revivalismo da extrema-direita, não é? A possibilidade de todos podermos ser reconhecidos facialmente em qualquer sítio onde estamos, identificados, pontuados, etc., é uma situação absolutamente tenebrosa. Só para dizer, por conseguinte, que voltarmos ao que é a democracia é sempre uma questão absolutamente fundamental, é uma questão que está em aberto e era uma questão que era muito viva, obviamente, no tempo da Seara, porque no fundo não há democracia, há democracias, há concepções diferentes de democracia. Na perspectiva ceareira, se quiséssemos, e da época, antes de mais nada, se tivéssemos um primeiro tópico, poderia ser o tópico de pensarmos que a República e a democracia se identificam. Quer dizer, ser democrata é ser republicano é ser democrata.
são genericamente sinónimos. É algo que vem bastante de trás, quer dizer, se formos a muitos autores, nomeadamente ao pensamento político do século XVIII, vemos com muita facilidade, e aí mais para trás, que a grande referência à virtude política é a referência da República Romana. Se lermos o L'Esprit de Lois, vemos que era o regime predileto de Montesquieu, ainda que ele não achasse que era suscetível de ser aplicado, porque obviamente a soberania do povo supõe a proximidade física, que é uma coisa que com o século XIX, a partir do momento que há espaço público mediatizado pelos jornais e por outros instrumentos, de alguma forma se pode desvanecer e se pode colocar, por conseguinte, à escala de uma comunidade que não tem que estar fisicamente próxima, mas tem que estar fisicamente próxima unicamente, exatamente pela mediação da comunicação social. Por conseguinte, a República, não tanto a República de Péricles, mas a República Romana, era o grande modelo da virtude política, é a matriz, como sabem, do próprio direito e do direito político, e é a arquitetura, digamos, institucional mais complexa e rica que existe no domínio da República. E a sua essência é exatamente o amor à pátria e, por conseguinte, a defesa do bem comum como valor fundamental. Esta aproximação entre a República e a democracia, no tempo dos Ceareiros, tem outras expressões igualmente muito relevantes. A primeira grande referência, obviamente, é a Terceira República Francesa, que é a República Republicana, como muitas vezes é referida, por conseguinte, a República que vem desde o tempo do Gambetta e que, por conseguinte, faz, enfim, 40, 50 anos da história da França, que é a República, por exemplo, que institui exatamente a escola pública, não é? Nas grandes batalhas que o Jules Ferry travou na década de 80. Mas também a República Helvética, a Confederação Helvética também é aqui uma referência fundamental, os próprios Estados Unidos, e é também, relativamente precoce, a República do Brasil, que são referências, obviamente, importantes, porque quando a República em Portugal foi implantada, a República ainda era um fenómeno relativamente muito pouco corrente, é preciso reconhecê-lo. Em certo sentido, a ideia que existe, e que anima este género de espíritos, é que a República é a consumação necessária e histórica daquilo que a Revolução Francesa e o Iluminismo traziam consigo. Como se a Revolução fosse qualquer coisa de incompleto, que se foi fazendo com avanços, recuos, com os seus termidores para a frente e para trás, mas de alguma forma era a promessa da República que a Revolução tinha trazido, e a República seria a consumação exatamente da Revolução e do Iluminismo, dos direitos individuais, etc., por aí fora, e da noção de cidadão, que é uma noção, obviamente, não há República sem cidadão, são os dois termos absolutamente correlatos nesse aspecto. E é este contexto, conseguinte, a República é uma coisa nova que traz uma nova era ao mundo, digamos assim, nessa perspectiva, e que se identifica com a democracia. De um modo geral, como sabemos, e está aí também referido, os ceareiros apresentaram-se como intelectuais políticos. Isto é, como homens que intervinham na vida pública em nome do saber e que estavam destinados a ser, em certo sentido, tutores da governação. Por isso mesmo, eles apresentam-se como um grupo, quer dizer, aquela fotografia dos fundadores, que está ali logo ao início, não é ingênuo não é um a um, não é um conjunto de individualidades, é um grupo que tem uma missão, é um grupo que tem uma constituição variada, onde encontramos escritores, pedagogos, economistas, gente da agronomia, gente, enfim, das mais variadas áreas, e que, em certo sentido, encarnariam a elite portuguesa exatamente no que diz respeito a esta questão dos intelectuais, a historiografia, o pensamento, exatamente, dos intelectuais políticos. Esta questão dos intelectuais é uma questão que é chave, mas, no fundo, os intelectuais representariam simbolicamente as luzes.
No fundo é essa a questão que aqui está. Representariam, por conseguinte, o novo tempo iluminado por um novo saber que se associará, como veremos a seguir, exatamente à própria noção de emancipação, que é aqui uma ideia que é muito forte. A ideia de que os indivíduos e os povos estão em condições de se autodeterminarem racionalmente e, por conseguinte, de pormos fim à governação dos homens uns pelos outros a partir do preconceito, do interesse, das mais variadas formas de subjugação de uns pelos outros, mas finalmente em nome exatamente de uma política que seja uma política esclarecida. Ora, quem encarna essa dimensão desse esclarecimento são exatamente, nesta perspectiva, os intelectuais. Tem aqui uma relação forte com o caso Dreyfus, porque o caso Dreyfus é um caso que tem um conjunto que está muito para além da questão da revisão do processo do oficial judeu, porque devido à França a meio também. Quer dizer, reparem, a Terceira República é uma república em que a França está dividida a meio ininterruptamente e em que muitos jornais tiram mais de 1 milhão de tiragem por dia. Por conseguinte, de facto, a opinião pública funciona e a França, na escola laica, no caso de Dreyfus, em muitas circunstâncias, é uma batalha de anos e anos ininterrupta de um lado e do outro. O caso de Dreyfus deu origem ao integralismo, genericamente, ou seja, a Action Française é criada no seu quadro, e deu, por outro lado, origem às universidades, não deu bem a origem às universidades populares, mas deu um incremento enorme às universidades populares, mas, por exemplo, tudo aquilo que são ligas de defesa dos direitos humanos, no essencial, constituem-se aqui. No fundo, é o direito humano de Alfredo Dreyfus contra a razão de Estado do exército e, por conseguinte, das autoridades francesas que não queriam perder a face. Isto, no fundo, significa genericamente que há um refervescer do republicanismo exatamente à conta de todo este processo. E, por conseguinte, quando o Proença vai escrever sobre Bandat, ele está a escrever exatamente sobre esse legado e, por conseguinte, toda aquela questão do idealismo no mundo real é uma avaliação de todo este legado que chega a eles e, por conseguinte, de alguma forma tem a ver com essa noção da figura do intelectual. Como o António Reis referiu outro dia, há uma situação que parece-nos hoje em dia até bastante insólita, se quiséssemos, até um pouco presunçosa dos ceareiros, que seria a situação de suporem, como intelectuais políticos, eles intervêm na cidade, por conseguinte, eles estão no espaço público, estão na luta política, mas não estão na luta partidária, e escusam-se à luta partidária, numa perspectiva em que, de alguma forma, a atividade partidária e governamental, de alguma forma, deveria estar subordinada exatamente a estes intelectuais. Os intelectuais tinham o discernimento sobre os tempos, encarnariam os grandes valores civilizacionais, nomeadamente aqueles que aparecem referidos na apresentação da Seara, fundamentalmente ligados à ideia de verdade e de justiça, que aliás são os títulos dos 2 últimos romances de Zola, não é? A Verdade e a Justiça, que depois Zola que morre intoxicado em condições que nunca ficaram completamente esclarecidas, mas esses valores seriam aqueles que encarnariam, mas não como uma espécie de espírito acima da confusão, mas como a verdade e a justiça aplicadas em concreto aos seus tempos e à sua forma e à sua incidência prática e aos seus efeitos práticos propriamente ditos. Isto é um aspecto que, no fundo, faz o ambiente em que eles se movem. Quer dizer, que o António Reis dizia, bem, teríamos então os técnicos subordinados aos políticos e os políticos subordinados aos intelectuais. E daí serem intelectuais políticos que não eram intelectuais que tivessem atividade partidária. Porque, no fundo, há aqui um pressuposto que é o seguinte, é que a natureza do político e a natureza do intelectual são substantivamente diferentes. Ou seja, a política é sempre feita necessariamente de um conjunto de compromissos, é sempre feita de um conjunto de disposições
que tem a ver com conquistar e conservar o poder pelos meios mais variados. E, por conseguinte, a política, enquanto exercício do poder, subordinar-se a uma lógica distinta do que seria a lógica dos grandes deveres cívicos e dos grandes deveres intelectuais e, digamos, das grandes referências existentes. E esse frisson é absolutamente necessário. Quer dizer, quando os ceareiros vão para o governo, um problema com os sargentos e um problema corporativo obriga-os a sair passado 2 meses, porque de alguma forma violariam os seus princípios se aceitassem fazer aquele tipo de compactuação que lhes era pedido que fizessem. E até é um não ceareiro, o Roberto Carvalho, que no fundo tem esse problema e, por conseguinte, eles demitem-se em consequência disso. Essa tensão era uma tensão necessária. Há uma ordem do político e há uma ordem do intelectual, mesmo quando o intelectual é político. Ou melhor, há uma ordem do exercício do poder e uma ordem do intelectual quando o intelectual é político. Os ceareiros, genericamente, como sabem, reclamam fundamentalmente a constituição de elites. No fundo, os 2 grandes pilares seria, por um lado, termos elites esclarecidas e, por outro lado, temos uma opinião pública esclarecida. E é esse pandeio entre as elites esclarecidas e a opinião pública esclarecida que permitiria reformar a República e, por conseguinte, fazer com que a República se tornasse, de facto, numa República republicana, quer dizer, em conformidade com as finalidades que lhe eram assinaladas. Esta questão das elites, enfim, tem muitas leituras possíveis, mas, no fundo, o que sobressai é a noção de que o saber constituído genericamente tornava bastante claro o que é que era necessário fazer para o país. E, de alguma forma, os homens da cultura e do saber estavam em condições de saber o que era absolutamente indispensável fazer na agricultura, na educação, nas finanças, nos mais variados domínios, e, nomeadamente, enfim, as camadas universitárias, sendo que, apesar de tudo, as elites não eram necessariamente elites. Quer dizer, a elite eram várias elites. Haveria uma elite intelectual, naturalmente, em certo sentido, constituída pelos ceareiros, mas haveria uma elite política, mas, por exemplo, haveria uma elite operária, de que, por exemplo, muitos dos anarcossindicalistas seriam exatamente exemplo, operários com especialização no estrangeiro, operários aqui do Arsenal, daqui, da lá, e, por conseguinte, que eram referências necessariamente no domínio das suas artes e do seu saber, que tinham orgulho nisso e que, por conseguinte, eram particularmente qualificados. O país precisava de gente qualificada e que se desse voz a essa gente qualificada. No fundo, é o que aqui está presente. Esta noção de elite não é uma noção de elite elitista. Isto é, não é uma noção de elite fechada sobre si própria, e, por conseguinte, que tem um estatuto necessariamente distante de tudo o resto, porque uma das funções de elite era explicarem-se, fazerem-se explicar e, de alguma forma, elas próprias moldarem a opinião pública, porque a opinião pública era o seu único verdadeiro aliado nesta perspectiva. Em certo sentido, a experiência do Covid-19 permite-nos ver um bocado isto a funcionar nos nossos dias, se quiséssemos. Tínhamos as reuniões do Infarmed, que é a elite médica e de saúde pública, por conseguinte, as pessoas mais qualificadas neste domínio. Temos os políticos que vão assistir para tomarem as suas decisões, não têm que perfilhar necessariamente o que lá está, mas não tomam as decisões sem ouvir quem sabe, digamos assim. E temos a opinião pública a ser informada e acompanhada. Quer dizer, é esta lógica que nós assistimos no Covid que genericamente pode ilustrar este modo como eles concebiam as coisas. Por exemplo, como é que se devia arborizar o país? Ou como é que se devia emparcelar a propriedade no norte e dividir a propriedade no sul? Ou como é que se devia fazer criar zonas de regadio? Ou como todas estas questões exatamente estavam estudadas, o Mário de Azevedo Gomes, ou não sei o quê, todos eles tinham, enfim, gente que sabia disto e que tinha feito estudos neste domínio. É esta noção, globalmente, os intelectuais, as elites, a opinião pública.
Isto da opinião pública é importante por uma questão que é relevante e que é o seguinte. O sistema de pesos e contrapesos, como é concebido neste ano de democracia, não tem o seu contrapeso na divisão tripartida dos poderes. Tem o seu sistema de pesos e contrapesos concebido a partir do papel ativo da opinião pública. A opinião pública que era o grande contrapeso da governação, digamos assim. Os intelectuais e a opinião pública funcionariam como contrapesos deste modelo de governação. Reparem, tudo isto, para ser compreendido, também tem que ser compreendido, de alguma forma, à luz da ideia, que eu há bocado já referi, de que finalmente a humanidade tinha chegado à idade da razão, digamos assim. Ou seja, tem que ser compreendido a partir de um conceito-chave, que é o conceito de emancipação. E a emancipação, o que é que no essencial significa? A emancipação, no essencial, significa a noção de uma autodeterminação racional. Chegámos a um tempo em que é possível nós fazermos a nossa própria realidade, individual e coletiva, a partir do esclarecimento racional das coisas, digamos assim. E, por conseguinte, vamos decidir racionalmente sobre o mundo, sobre a vida e sobre o mundo, a partir daquilo que sabemos. Há aqui uma ideia óbvia de triunfo da razão e por conseguinte, do homem fazendo-se a si próprio por esta via. Esta ideia, aliás, encontra-se nas diferentes ideologias da época. E esta ideia, em última instância, acabaria por poder dispensar o próprio Estado ou por diminuir o papel do Estado. Porque poderíamos pensar que estaria para breve um Estado, uma situação tal em que os homens deixariam de governar os homens e os homens passariam a poder simplesmente governar as coisas e, por conseguinte, viver numa circunstância em que deixasse de haver exatamente o Estado ou algo de semelhante. Isto é um ponto de vista não só acrata, dos libertários, como é um ponto de vista leninista, não é? Uma das duas obras fundamentais que Lenin escreveu em 1917 é exatamente O Estado e a Revolução, que trata deste tema, e a ideia de comunismo comporta exatamente isso, o decrescimento do Estado, não a eliminação do Estado por decreto, mas o seu apagamento e o início das necessidades, porque quando já não há classe a demandar sobre outra classe, já não há domínio de classe, já não há necessidade de Estado, o Estado estaria sempre associado ao exercício do poder de uma classe contra outra classe. Mas, por exemplo, também encontramos em António Sérgio e encontramos-lo no cooperativismo em geral. O cooperativismo é uma espécie de depreciação geral do Estado, porque as pessoas associam-se em cooperativas, primeiro de consumo, depois de produção, as cooperativas umas com as outras, depois controlam o comércio externo e, por conseguinte, o papel do Estado, nomeadamente o papel coercivo do Estado, era qualquer coisa que também ele próprio iria depreciando-se sucessivamente. E o objetivo final da República, nesta perspectiva, é o objetivo, qual é a finalidade última da República? É um objetivo convergente com isto mesmo e com esta ideia de emancipação. É a ideia de que, no fundo, chegou-se a um tempo em que finalmente serão os fins humanos que presidirão ao destino das sociedades. As sociedades, finalmente, aquilo que é mais importante para o homem, que é a felicidade, que é a fraternidade, que é o bem-estar, que é o fim da opressão e da exploração, tudo isso, no fundo, o homem foi sempre carrasco do homem, o homem foi sempre lobo do homem. Mas, finalmente, chegaria ao tempo em que a sociedade estava organizada já não para haver exploração, opressão, domínio, enfim, seja o que for, mas estariam organizadas em função das finalidades do próprio homem. Então, e as finalidades do próprio homem é qualquer coisa que se pode perspectivar como uma espécie de plenitude humana, digamos assim. Ou seja, é algo, aquilo, na ideologia alemã, Marx fala nesse aspecto da passagem da pré-história humana à história dos homens, propriamente ditas, e, por conseguinte, nesse aspecto,
qual é a grande finalidade? A grande finalidade é garantir a máxima liberdade a todos. É permitir que todos os indivíduos, exatamente numa circunstância dessas, vivam livremente conforme a sua condição e a sua natureza. É este o objetivo. Pelo que a liberdade, neste aspecto, é meio e é, simultaneamente, fim. As cooperativas, em certo sentido, enfim, prefiguram isso, tanto mais que o Sérgio acreditava que estava iminente o tempo da abundância. E o tempo da abundância significava, genericamente, que o próprio lucro deixava de fazer sentido. É evidente que se pode ver em muitas destas várias expressões, há muitos aspectos comuns, uns com os outros. Pode ver aquilo que uns chamariam socialismo utópico, uma matriz que vinha de Proudhon, de Antero, nomeadamente por essa via, e pode-se observar as coisas também por outras perspectivas, mas em certo sentido esta ideia de emancipação e de fim da história, no sentido de a história finalmente, porque em certo sentido a história é a história do mal, não é? O fim da história, da má história, e o início da boa história, era isso que aqui estava, em certo sentido, em jogo. Além de mais, essa característica especial que o bem não tem história, enquanto o mal está cheio de histórias, quer dizer, por conseguinte, pela sua própria natureza, um pouco como aquela frase do Tolstói, na abertura da Ana Karenina. A questão... Aqui, pois, a chave passa a ser, nesta perspectiva, o que é que transforma verdadeiramente a sociedade. O que transforma verdadeiramente a sociedade, nesta perspectiva, é a transformação das mentalidades. Ou seja, aquilo que é o grande instrumento de transformação histórica é a transformação dos costumes. Quer dizer, isto radica numa filosofia da história que, fundamentalmente, é uma filosofia da história que vem, pelo menos, de Voltaire, exatamente da história dos costumes, que passa por uma série de autores e que, no fundo, assenta na ideia de que a história humana tem um sentido. E o sentido da história humana é o sentido de uma acumulação progressiva de saber, mas de saber que não é simplesmente um saber teórico ou um saber técnico, mas simultaneamente um saber também moral e civilizacional. É aquilo que muitas vezes é referido como sendo as aquisições civilizacionais, ou como sendo o progresso civilizacional, ou os avanços civilizacionais, e a história seria uma espécie disso mesmo. Aliás, a história que muitos de nós ainda aprenderam na escola primária, no ensino inicial, era esta mesma. Vieram os fenícios e trouxeram isto, vieram os gregos e trouxeram aquilo, vieram os romanos e trouxeram aquilo outro, e por conseguinte há aquele bloco no meio que é a Idade Média, que é uma coisa assim, um período de trevas, mas depois veio o Renascimento e trouxe aquilo, e por conseguinte a história seria uma espécie de grandes acumulações culturais, civilizacionais, que eram simultaneamente morais, porque as pessoas se apuravam, etc., por aí fora. Por conseguinte, nós estaríamos numa espécie de etapa final dessa longa evolução que vinha de trás, e as transformações não eram tanto pela ação política deste ou daquele, mas eram fundamentalmente pelo próprio percurso cultural da humanidade e do modo como as mentalidades se tinham transformado, e nomeadamente se tinham transformado profundamente com o iluminismo, com a Revolução Científica, com as democracias, com os regimes liberais, com a instituição dos direitos humanos e do cidadão, com todo esse conjunto de dispositivos que, obviamente, não são dispositivos estritamente técnicos. Não é? Por exemplo, os direitos, o habeas corpus não é um problema técnico de direito, é um problema da concepção da dignidade humana, não é? E, por conseguinte, é um processo de evolução, moral e não simplesmente um processo de evolução particular, disciplinar, seja o que for. É uma forma como nos respeitamos, como a comunidade respeita a condição de cada um. E era exatamente isto que se supunha que agora estaria em desenvolvimento. Por conseguinte, o grande drama que o Ceareiros vê nos tempos, em certo sentido, Ceareiros, estou a falar do Ceareiros que fizeram a Seara nas primeiras décadas da Seara, o grande drama é que o progresso moral não estava a acompanhar o progresso técnico.
E por conseguinte há aí um grande drama, quer dizer, o homem tem muito poder, mas não tem a capacidade de transformar as mentalidades como seria desejável que fosse transformado. Mas, por outro lado, mudanças políticas que não fossem mudanças de mentalidade ou que não fossem acompanhadas por mudanças de mentalidade eram sempre vistas como qualquer coisa de relativamente postiço, qualquer coisa que era forçado às circunstâncias e não era acompanhado pelas circunstâncias e dificilmente as moldaria conforme era pretendido. Obviamente, só a mudança das mentalidades é que podia ser um terreno fértil à democracia e, por conseguinte, enraizar o sentido crítico, enraizar a opinião pública, etc. Bem, há aqui um paradoxo relativamente significativo, apesar de tudo, porque isto podia ser tudo verdade até 1914. Mas em 1914, aquilo a que nós assistimos é que os povos mais cultos e avançados do mundo produzem a maior catástrofe e mais brutal, provavelmente não houve nenhuma guerra tão terrível do ponto de vista das condições em que ela própria foi praticada do que a Grande Guerra. A Grande Guerra, em certo sentido, seria um desmentido de tudo isto, e quando nós lemos muitos dos republicanos a falar sobre a Grande Guerra, eles têm aqui um engulho muito significativo. Até porque os cearenses conheceram a Grande Guerra diretamente, não é? Estiveram nas trincheiras, e muito daquilo que o Luís Farinha ontem nos esteve a contar, das redes de conspiração que eles tiveram a seguir, eram redes de conspiração de amigos e de camaradas de armas que eles conheceram exatamente na guerra e, por conseguinte, com quem criaram vínculos fortes exatamente nessas circunstâncias. Ou a questão pode ser atribuída, e tradicionalmente nós vemos isto no Cearás, mas vemos isto noutros republicanos ilustres dessa época, digamos, pode-se sempre dizer, os alemães nunca deixaram de ser bárbaros. E, por conseguinte, o problema era esse lado alemão, mas, de alguma forma, havia aqui este otimismo antropológico, de alguma forma, teve na guerra, obviamente, uma situação de um revés muito significativo. Terá depois, na Segunda Guerra Mundial, um outro revés, terá na questão do Holocausto e em várias outras circunstâncias, exatamente um revés significativo. Não é para os povos serem mais instruídos que necessariamente se comportam de uma forma mais digna e mais conforme às finalidades. Há aqui um qualquer paradoxo presente. O grande instrumento da República sempre foi a escola. Ou seja, o grande instrumento da República sempre foi a educação. Genericamente, o cidadão é filho da escola. E o cidadão não pode deixar de ser filho da escola por um motivo muito simples. É porque o cidadão é alguém que tem que ter autonomia intelectual, moral e política. E só a escola é que pode dar a alguém as luzes necessárias para ler, escrever, pensar, informar-se, conhecer os seus direitos, conhecer os seus deveres, etc. Evidentemente, as famílias podem ter aqui um papel, os sindicatos, as igrejas, seja o que for, pode ter um papel. Mas para as coisas ganharem a dimensão que necessitam de ganhar, só a escola pública, não é? Só a escola do FRI é que lhe pode dar o ensino, por conseguinte, obrigatório, etc. Por aí fora, todas essas características, é que lhe pode dar exatamente essa estrutura. Pelo que, digamos, a atenção do Cearás ou vai para a economia ou vai para a educação. E a educação, por conseguinte, é o grande instrumento de transformação, seria o grande instrumento com a economia. Porque há aqui uma relação próxima, não é dizer uma coisa ou a outra. São as duas coisas conjugadas, mas a educação seria exatamente o grande instrumento de transformação e de criação da opinião pública e, por conseguinte, da cidadania informada. Reparem, aqui pode-se colocar um problema que é saber instrução ou educação, não é? Porque reparem, o Ministério, quando o Sérgio está, é o Ministério da Instrução Pública. Mas o projeto sergiano é um projeto de educação pública. E são duas coisas substantivamente distintas, porque a instrução significa dar a cada um as ferramentas necessárias para ele pensar por si próprio, privando-as, abstendo-se de lhes conferir conteúdos. Não é? Tradicionalmente, a educação seria das famílias e a instrução seria pública.
tal modo que em França não havia aulas à quinta-feira para as crianças, exatamente para a família ter um dia para educar os filhos propriamente ditos. Esta questão é uma questão relevante. Sérgio pensa que a instrução, e muitos deles, não é suficiente para que as pessoas fiquem educadas e, por conseguinte, era necessário acrescentar mais qualquer coisa. Mas o Estado deve ter ideologia. Um Estado republicano deve ter uma ideologia republicana e propagar a ideologia republicana? Ou deve-se abster relativamente a essa matéria? É uma questão, obviamente, que tem o seu significado. Quando o Ministério muda de instrução para educação, obviamente, também tem o seu significado. Mas a grande novidade neste domínio seria a novidade que advinha dos métodos educativos. Não é? Se repararem, Sérgio, Irene Lisboa, o Zé Rodrigues Miguéis, o Faria de Vasconcelos, são pedagogos. Não é? Quer dizer, o Miguéis não escreveu muito, porque o Miguéis nunca gostou nem de ser advogado, nem de ser pedagogo. Mas seja como for, são pedagogos. Dois especializados no Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Geneve, o Sérgio e a Irene Lisboa. Dois na Bélgica, o Faria de Vasconcelos e o Miguéis, que eram os dois centros da Escola Nova na Europa. Havia um terceiro centro nos Estados Unidos, igualmente importante. E é essa nova pedagogia, fundamentalmente, que eles vão ser os grandes divulgadores. Por conseguinte, uma pedagogia que não é assente na autoridade, que não é assente na memorização, que não é assente na ideia de que a criança é um homem em ponto pequeno, mas que é assente na autonomia dos escolares, para utilizar o título de uma obra do Ferrier traduzida pelo Sérgio. Por conseguinte, que é assente naquilo que frequentemente se chama os métodos ativos, um processo de descoberta, um processo em que o aluno constrói o seu próprio saber de uma forma genericamente autónoma, por um conjunto de metodologias diferentes umas das outras, conforme as várias escolas. E é isso que, no fundo, aqui eles trazem em grande medida, de novo, neste aspecto educativo, que depois também pode ter a ver com uma espécie de pedagogia ou de psicologia científica, que às vezes também gerou os mais variados monstros. Mas para além desta educação, nestes termos, obviamente, eles funcionaram, a Seara funcionou durante mais de 10 anos na Universidade Livre, do pai do José Gomes Ferreira, ali foram pessoas de todos os dias na Universidade Popular Portuguesa, incluindo a dona Ema da Câmara Reis, que fez conferência, tem 4 volumes de conferências, exatamente em concertos comentados por ela. E a Seara editou mais de 600 obras, muitas das quais de divulgação cultural, exatamente, muitas das quais, aliás, conferências da própria Universidade Popular ou noutros sítios e de outras formas semelhantes. E, por conseguinte, tudo isso significa um enorme esforço de educação popular, de pedagogia, de formação de uma nova mentalidade. Porque, no fundo, qual é o objetivo que está aqui presente? Isso no Sérgio é relativamente claro. O objetivo que aqui está presente é o objetivo porque a democracia tem um problema de fundo, que aliás vem desde dos sofistas na antenas do século V, antes de Cristo. O problema é o seguinte: não há nenhuma garantia que a maioria pense bem. Lá para ver mais gente a pensar uma determinada coisa, obviamente no tempo de Galileu, toda a gente pensaria que seria um absurdo a Terra andar disparada pelo espaço a não sei quantos milhares de quilómetros por segundo, ainda por cima a girar sobre si própria. Por conseguinte, o facto de haver muitas pessoas que pensem a mesma coisa não quer dizer que pensem bem. O problema da democracia, nesta perspectiva, é o problema de conciliar duas legitimidades. É de conciliar a legitimidade democrática, por via do sufrágio, e por conseguinte dar a cada homem um voto por aí afora. Isso, aliás, permitiria legitimar o sufrágio capacitário na República. Isto é, porque permitia perguntar, então alguém que é analfabeto e que não tem nenhuma formação está em condições de votar?
não é? Já não é o censitário do tempo da monarquia constitucional, em que tem que se pagar um tanto de imposto para se ter direito a votar. Tem-se habilitação ou não se tem habilitação? É evidente que aqui depois também apanhava as mulheres por uma outra via. Porque considera necessário legitimar, porque considera necessário que a democracia fosse duas coisas: tivesse a legitimidade da razão, e só a instrução generalizada é que permitia garantir gente conhecedora, culta, crítica, capaz de pensar por si própria, capaz de se informar, de estar esclarecida, no fundo, o único contrapeso à exploração por minorias, porque, obviamente, a partir do momento que a maioria esteja esclarecida e esteja crítica, obviamente já não dificilmente é manobrada e é ludibriada, nesta perspectiva, e a legitimidade do voto. Quer dizer, tinha que haver uma legitimidade racional e a legitimidade do voto, e só a mudança de mentalidades por via da escola e a existência de uma opinião pública uma opinião pública esclarecida é que exatamente poderia garantir esta dupla legitimidade simultaneamente racional e sufragada. Qual é o grande valor nesta perspectiva dos ceareiros? O grande valor dos ceareiros é a liberdade, do meu ponto de vista. E a liberdade em 3 dimensões fundamentais. Primeiro, promover a liberdade crítica. Exatamente, promover a capacidade de cada um pensar por si próprio e ser capaz de compreender os seus direitos, os seus deveres, as circunstâncias onde está e tomar opções que sejam opções fundamentadas. Certas ou falsas, mas fundamentadas. Liberdade no sentido ético. Porque, obviamente, não há ética sem liberdade. A natureza intrínseca da ética é haver escolhas e haver capacidade de discernir entre as escolhas possíveis. E o grande motor da história e da transformação social na perspectiva ceareira é a ética. Quer dizer, a história e as sociedades transformam-se quando se aperfeiçoam eticamente. Este é que é o grande mecanismo. E, aliás, eles frequentemente referem-se a si próprios como heróis éticos. O exemplo ético, a integridade, no fundo, duas éticas que se conjugam ali, a ética republicana e a ética intelectual, são a grande peça deste género de transformações. E, finalmente, a liberdade política, isto é, a liberdade de se usar, de se viver a política como uma ágora, como uma polis, como um lugar de confronto de ideias, de pontos de vista, de iniciativas, etc. Estas 3 liberdades, em certo sentido, fariam uma mesma liberdade, mas é isto que fundamentalmente aqui está presente. Obviamente, em certo sentido, como ali está dito, a cultura, a liberdade e a democracia seriam as 3 margens desta realidade. Porque, obviamente, a cultura fomenta a liberdade, porque eu, sabendo mais, estou em melhores condições de compreender o que se passa e estou em melhores condições de decidir, e porque a democracia decorre necessariamente do exercício da liberdade e do exercício e do conhecimento e da formação cultural e do amadurecimento cultural. Estas seriam os três pilares, e por conseguinte, quando aparece ali a cultura não aparece como uma espécie de acrescento, como um capítulo da seara. Não. A cultura é consubstancial à ideia de democracia e à ideia de liberdade. Não é uma coisa que se lhe acrescente, não é um capítulo da vida. É a própria vida. A que é que se opõem? A primeira grande oposição dos ceareiros, o grande inimigo dos ceareiros ao longo da República, é o jacobinismo, é o afoncismo. É a ideia de que, por iniciativa política voluntarista, é possível transformar a história. Isso só cria anticorpos nesta perspectiva. E, por conseguinte, e alguns dos quais chegaram até aos nossos dias, nomeadamente o problema do anticlericalismo jacobino, que tem dessa origem. Por conseguinte, a imposição voluntarista é em nome de uma qualquer virtude, ou de um qualquer saber iluminado,
é qualquer coisa que não corresponde ao que é necessário. O que é necessário é transformar as cabeças, é debater, é discutir, não é impor, digamos assim. O segundo, e em certo sentido, todas aquelas alianças que os ceareiros fazem durante a Primeira República, incluindo com os integralistas, são alianças exatamente para tentar dar fim ao jacobinismo, sendo que, apesar de tudo, o governo a governação republicana no tempo dele já não era jacobina, mas era filha dos jacobinos, quer dizer, ainda era o velho partido republicano que tinha as suas sequelas, quer dizer, era dali que as coisas tinham chegado ao estado onde estavam, por conseguinte, a velha República era a República inicial, e por conseguinte, a nova velha República era uma espécie de sequela disso mesmo. Depois temos os integralistas. Obviamente os integralistas têm uma coisa que é absolutamente insuportável para os ceareiros, que é a ausência de noção de liberdade, não é? Por conseguinte, os integralistas são monárquicos, não é? Legitimistas, e nesse aspecto o mal para eles vem exatamente da ordem constitucional e vem da Revolução Francesa como sendo uma espécie de encarnação demoníaca. Nesse aspecto eles opõem-se intransigentemente, e como ontem foi referido, quer a Cruzada no Álvares, quer o Sérgio, quer o Proença, dedicam ali os anos 24, 25, 26, 27 a fazer um fogo de artilharia pesada, exatamente sobre os integralistas. E, em certo sentido, o salazarismo não só toma muito da visão histórica do integralismo como a sua própria ideologia, como o estilo de governação salazarista é um estilo de governação paternal, no sentido em que os regimes absolutistas se reclamavam desse tipo de paternalismo. Alguém que é um bom homem e que sabe bem o que é que o país precisa e, por conseguinte, não vai orientando o seu povo como se fosse um rebanho. E depois opõem-se genericamente ao bolchevismo. Quer dizer, a questão da polémica com o Miguel é só um momento onde a coisa ganha uma certa agudeza, sendo que o Miguel não é muito claro. O Borges Macedo diz que a polémica manifestamente que o Miguel assume posições marxistas-leninistas. Não me parece, além da polémica, que se consiga ver lá exatamente ver isso, porque a ideia de que a revolução não pode ser feita pelas elites, mas tem que ser feita pelo povo, era uma velha ideia republicana, não era uma ideia necessariamente nova. É evidente que há ali um conjunto de nuances que permitem compreender isso, mas fundamentalmente quando eles reagem em grupo, como aliás ontem aqui foi projetado, como eles reagem em grupo ao que o Rodrigues Miguel escreve, eles reagem exatamente porque eles supõem que a ditadura do proletariado não é um regime que garanta a noção de liberdade que eles tinham. E ao longo de toda a seara, desde dos primeiros, eles baseiam-se, aliás, o Proença e o Sérgio numa descrição que correu o mundo de um comunista romeno que percorreu a União Soviética e, por conseguinte, depois escreveu uma obra, depois escreveu, aliás, uma obra literária também extensa, e desde essa altura, desde o início até ao 25 de Abril, há sempre tensão entre aquilo que possa ser um ponto de vista ceareiro e o tradicional, de origem, e um ponto de vista marxista. Nunca as relações deixaram de dar lugar a atritos continuados e a uma divisão de águas continuadas, porque ambos os lados tinham uma percepção muito forte do que era o significado político das opiniões que tinham e, por conseguinte, nenhum deles abriu a mão relativamente ao outro ponto de vista. Isto significa, genericamente, que os ceareiros se encaminharam, quer dizer, mas esta geração, genericamente, para pontos de vista próximos da social-democracia. Desde 29 e da primeira do Ramsay MacDonald, que governou em nome dos trabalhistas, há uma simpatia, há uma certa ideia de conciliação daquilo a que
o Raul Proença definiu como o seu ideário, que era um socialismo liberal. Qualquer coisa que fosse socialista, mas que simultaneamente garantisse os direitos individuais e a representação política, etc., nos termos que tinham sido herdados pela tradição liberal. É evidente que o que é a social-democracia também merecia uma reflexão, não vamos fazer como estamos a fazer esta sobre a democracia. Porque o que é verdade é que Lenin tomou o poder em nome de um partido social-democrata, não é? Por conseguinte, o Partido Social-Democrata Operário Russo, fação maioritária, por conseguinte, e daí bolchevique, por conseguinte, não é o que seja, por conseguinte, todas essas questões que nós conhecemos da Segunda Internacional, da Terceira Internacional, da Segunda Internacional e meia, dessas tensões, são tensões que exatamente aqui também estão necessariamente presentes. E obviamente também o que seja a social-democracia é uma coisa que com os tempos se transformou muito significativamente. Essa que vem da Segunda Internacional, o que é que lhe aconteceu, também é uma coisa relativamente que tem uma história longa, porque estamos a falar de períodos muito longos. Sucintamente, só para dizer que todo este debate, digamos assim, todos estes pontos de vista, todas estas tomadas de posição, todos os debates implícitos que estão presentes nesta noção do que é a democracia, não deixam de estar presentes na ordem política portuguesa posterior ao 25 de Abril. Quer dizer, o modelo de Estado constitucional como ainda ontem era referido ali pelo Dr. Levi, na Constituinte presidida pelo Henrique de Barros, é um modelo que procura exatamente conciliar a tradição liberal de Estado, dos direitos fundamentais, da vida partidária, do sufrágio como um instrumento de decisão coletivo, com exatamente uma orientação socializante ou socialista quanto às finalidades do próprio Estado. E muitas das políticas públicas que depois foram seguidas são políticas públicas que também têm esta matriz. Por exemplo, o essencial, não nos termos exatamente em que se colocavam na época, mas o essencial de termos uma educação para o espírito crítico, para a autonomia das pessoas, para a sua capacidade de compreender o mundo e de se orientar no mundo de uma forma racional e crítica, que a escola nova e que até os próprios métodos ativos, o fim de uma perspectiva autoritária do ensino, do professor em cima do estrado, com o ponteiro e das reguadas, tudo isso, o modo de conceber a criança, tudo isso é herdeira em grande medida deste legado, como o Serviço Nacional de Saúde é um serviço próximo do Serviço Nacional de Saúde, ou pelo menos com alguma inspiração no Serviço Nacional de Saúde inglês do pós-guerra, e por conseguinte há aqui dimensões na organização do Estado, nas políticas públicas, que certamente passaram por muito destes homens. Obviamente podíamos perguntar, e agora o que eu vou dizer é uma questão um pouco mais controversa, enfim, muito do que eu disse já o foi, quer dizer, suponho eu, mas podíamos perguntar-nos se exatamente se olhássemos para aquilo que era a mentalidade média portuguesa em 21, quer dizer, como é que nós podemos conceber um povo com os níveis de analfabetismo, de um conjunto enorme de atavismos num país que tinha recusado a modernidade e que tinha recusado a contemporaneidade e que, por conseguinte, estava muito longe do próprio contacto cultural que só tinha vindo por via dos estrangeirados, que os ceareiros tanto elogiaram, mas que, por conseguinte, se queria um país castiço e um país, em certo sentido, atávico e preso a modos de pensar e de viver antigos. A mudança de mentalidades, exatamente para os nossos dias, de facto, fez um país completamente novo. E se não olharmos para os resultados, se pensarmos que as mentalidades podem ser aferidas a algum título pelos resultados eleitorais, podemos genericamente pensar que as mentalidades mudaram num sentido que não estava muito afastado daquilo que era a proposta dos ceareiros. Há aqui, obviamente, muita... para o bem ou para o mal, quer dizer, é um juízo de facto, não é um juízo
é um juízo de facto, do ponto de vista das escolhas eleitorais. Mas seja como for, há aqui, por conseguinte, muita matéria que eu penso que é muito interessante. Mas em toda esta matéria, nestes 100 anos, a Seara teve um lugar. E teve um lugar que nunca foi um lugar secundário. Teve sempre um lugar relevante, mesmo quando as tiragens foram baixas, para aí afora. Manteve viva aquilo que, aliás, está numa das primeiras capas, e que é um verso do Antero, que é exatamente o fogo e a chama da liberdade e da democracia. E isso só por si, manter essa chama durante 100 anos, já é a obra, naturalmente.